E aí, família. Olhando pra câmera errado, o lugar errado. E aí, família tricolor, bom dia. Amigo São Paulino, amiga São Paulina. Uma ótima. Que dia é hoje? Quarta. Uma ótima quarta-feira pra você. Vamos com o primeiro boletim, finalizando a história da janela de transferência, né? Que fechou. E eu conversei com os amigos, estava conversando ontem no Instagram à noite com o pessoal, amigo do canal, e todo mundo meio frustrado com essa janela de transferências. Mas também, se a gente for comparar com outros clubes, também ninguém contratou pra caramba, não foi uma movimentação tão grande. Eu acho que nós como São Paulinos, pensando que o São Paulo tem uma dívida de 700 milhões e está numa situação devendo para jogador, 7 contratações ao todo na temporada, alguns nomes até surpreendentes, outros que ainda não vingaram, mas, bom, vamos falar bastante sobre isso. Antes, por falar em novidades, por falar em coisa legal e informações, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol para celular, você baixa e tem muitas informações lá para você saber do São Paulo, para você saber do seu time do coração, as informações do mercado da bola também sempre no OneFootball. E eu gosto sempre de lembrar que é um aplicativo excelente, prático, funcional, bonito e, o mais importante, pelo menos para muita gente, totalmente de graça. Então você baixa, tá no primeiro link da descrição, nossos amigos do iFood que estão com a gente há um tempo e prestigiam outros canais também. Então prestigia a mídia, quem prestigia a mídia alternativa, clique no link no primeiro da descrição, já baixa o futebol aí no seu celular, tá bom? Bom, eu fiquei devendo uma informação para vocês ontem, fiquei devendo não, né, porque não tinha saído. Lembra a história do Caleri? Eu falei do Caleri ontem e tinha o julgamento dele por causa do tapa que ele deu no celular do menino lá depois da final contra o Palmeiras. E aí o julgamento estava marcado para ontem, terça-feira, e o São Paulo estava tentando fazer um acordo para livrar o Caleri da multa, junto com o Tribunal de Justiça Desportiva. E aí foi feito esse acordo. Então, o acordo ficou assim, para o Caleri não ser suspenso, ficou assim, ó, vai ser paga uma multa de 30 mil reais, aí sendo 20 mil reais destinados a uma instituição de caridade e os outros 10 mil reais ao próprio Tribunal de Justiça Desportiva. E ainda, mais 3 mil reais, que seria o valor do celular do menino lá que levou o tapa no celular, que também vai ser revertido encaminhado a uma instituição de caridade a ser definida. O menino ganhou o celular da presidente do Palmeiras, da Leila lá, ela postou foto e tal. E aí, além disso, o Caleri vai ter que gravar um vídeo pedindo desculpas. Ele já pediu desculpa nas redes sociais, mas vai ter que gravar um vídeo pedindo desculpa. Então, o saldo todo dessa história toda ficou até barato, porque o Caleri podia pegar 6 jogos de suspensão, sendo enquadrado no artigo 258 por conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. Então, eu acho que no frigir dos ovos, assim que fala, né? O Caleri saiu barato, ele pediu desculpa, estava de cabeça quente, condenei a atitude, né, mas pelo menos não vai ser multado, vai ser multado apenas e não vai ser suspenso. Graças a Deus, São Paulo conseguiu. O São Paulo já buscava esse acordo e conseguiu fechar um acordo. Falando agora, já entrando no fim da janela de transferências, conforme a gente havia conversado aqui, acho que na segunda-feira, num dos vídeos do dia, eu acho que foi no vídeo do meio-dia, o Natan se apresentou mesmo, foi para Curitiba, vai ser emprestado ao Curitiba até o final do ano com opção de compra. E aí, muita gente comentou, Barolo, pô, deixa pegar rodagem, já tem o Moreira, já tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, muita gente falou que prefere o Natan e o Igor Vinícius, como eu, concordando comigo, eu também prefiro, concordo com essas pessoas. E aí, esse menino me parece ser um menino muito bom, com uma cabeça muito boa, e pelo menos as informações que eu tenho da base são essas, de quem conhece a base, que ele é um menino que tem uma cabeça muito boa e tem um futuro promissor. E aí, quando ele chegou no Curitiba, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao São Paulo. Isso já mostra um pouco do caráter do menino. Ó, abre aspas, sou muito grato ao São Paulo por tudo que o clube me proporcionou, pelo jogador que me tornei lá, com a formação de Cotia e também no profissional. Fica aqui a minha gratidão a todos. Agora sigo para um novo capítulo da minha carreira com muita motivação. Eu acho importantíssimo, a gente sempre destaca aqui, eu sempre destaco, você testemunha, da importância que eu dou para a instituição e que esses moleques precisam conhecer a grandeza da instituição. Então o Natan mostra que apesar de ter apenas 19 anos, fez 9 jogos nessa temporada, 8 na Copa São Paulo e 1 como profissional, participando daquele jogo contra o Botafogo que ele deu assistência para o Rigoni, mostra que já tem uma cabeça boa e sabe da gratidão do que ele deve ao São Paulo, porque o São Paulo investe nesses moleques, eu acho que para mim tem pouco retorno, mas investe muito nesses moleques, e é legal a gente saber que o menino que está saindo do São Paulo por empréstimo para uma grande equipe tem esse sentimento de gratidão. Bom, com o fim da janela de transferências, o seguinte,
o São Paulo ficou mesmo com aqueles 7 reforços. O último, o André Anderson, né, que veio da Lazio, com empréstimo até o final de 2023, sem custos. E também teve a notícia boa, pelo menos para mim, confirmada a venda do Tietê para o Botafogo. Os valores dessa negociação com o Tietê, do São Paulo com o Botafogo, não foram divulgados. Mas as informações dão conta que todo mundo está feliz da vida no Morumbi pelo dinheiro que entra. E aí, o que acontece? O São Paulo tem uma prioridade, pagar os atrasados para os jogadores. Tem aquelas pendências do acordo que foi feito pelo Leleco Leco, sem caneco, no começo da pandemia, que ele cortou o salário pela metade, lembra? E ficou e prometeu pagar quando as coisas melhorassem. Aquele negócio que você tira o pino da granada, joga a granada e cai no colo da outra gestão. Ah, tinha que tocar o telefone, né? Tava demorando para tocar o telefone. Fazia tempo que não tocava, né? E aí, essa é a prioridade, pagar salários. Está devendo para jogadores, eu dei informação ontem de cerca de 25 milhões que o São Paulo deve para os jogadores. A prioridade é pagar essas dívidas para depois contratar. Porque o que acontece? O São Paulo tem expectativa de vender Sara, Luan, Nestor, Pablo Maia, esses meninos da Igor Gomes, pelo menos que apareçam propostas na janela de transferências do meio do ano. Então o São Paulo pensa o seguinte, vai vender, já dá como certo essas vendas, porque também já está lá no planejamento, e aí o São Paulo, pagando as dívidas com os jogadores, ele quer ter grana para poder repor esses jogadores. Na prática, funciona maravilhosamente bem. Na teoria, funciona maravilhosamente bem. Quero ver na prática, porque não é tão simples vender e não é tão simples repor, não é tão fácil assim. E a gente tem, infelizmente, um histórico de contratações de perebas no São Paulo que nos deixa um pouco apreensivos. Aí você me pergunta, Barolo, da onde, além da venda dos moleques, da onde o São Paulo vai tirar dinheiro? A ideia da diretoria é o seguinte. Primeiro, arrecadação no Morumbi. Lembrando que dos últimos 3 jogos do Campeonato Paulista, o São Paulo colocou 144 mil pessoas no Morumbi. Na primeira partida da final, 60 mil pessoas. Só dessa arrecadação aí já deu para dar uma aliviada no caixa. O São Paulo conta com a participação da torcida nos jogos em casa, como tem acontecido num jogo, numa estreia do Campeonato Brasileiro, tinha 20 mil pessoas no Morumbi, que eu acho que é um número bastante razoável. Só que também o São Paulo conta para atingir essas metas aí financeiras, pagar as dívidas e contratar, se perder peça, com o avanço nas competições. Então não adianta nada só você focar no Campeonato Brasileiro, como o Rogério falou, e Sul-Americano e Copa do Brasil deixa de lado. Não. Primeiro, porque dá grana. Assim como na Copa do Brasil, a Sul-Americana também, você vai ganhando grana a partir das fases que você passa. Então não é, às vezes dá a impressão que, né, passa a impressão que a gente só está preocupado com o Campeonato Brasileiro, vamos colocar time reserva na Sul-Americana. Não, existe a preocupação sim de passar de fase na Copa do Brasil e Sul-Americana. Tanto que no planejamento do São Paulo, eu já comentei com vocês aqui, o objetivo na Sul-Americana é chegar à final. Então eles já estão contando com essa grana de passando de fase até chegar à final. Então não é assim, a Sul-Americana vai de qualquer jeito, a Copa do Brasil de qualquer jeito, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro para chegar na Libertadores. Não é bem assim, não. Então onde vai entrar dinheiro? Vai entrar com a venda do Tietê, agora, né, que os valores não foram divulgados, mas a gente espera que seja uma grana boa, a arrecadação no Morumbi, e aí, o Casares, para contar com o apoio da torcida, você pode contar, porque a gente está carregando esse time nas costas faz tempo, então vai ter Morumbi casa cheia. É só você dar condições, venda de ingresso, né, um time bom, vontade, a torcida vai, a torcida apoia, como sempre apoiou. E aí tem torcida e tem passando de fase nas competições. Bom, na teoria tá tudo muito lindo, vamos ver na prática como funciona. Eu volto à noite tem mais informações, a gente faz o pré-jogo, vou trazer informações do Everton, do nosso adversário de amanhã, 7h15 da noite no Morumbi, e aí outras informações, a gente vai se encontra às 8 da noite, lembrando que são 2 vídeos por dia. Meio-dia você almoça com o tiozinho e à noite você janta com o tiozinho. Quer dizer, você podia uma companhia melhor, mas liga lá o seu celular, tal. Põe no fone de ouvido para sua mulher não brigar com você. Se inscreva no canal 400, sempre falo 200, 400 e quanto? 430 mil, aquela camisa de presente da São Paulo Mania para você, link na descrição, o Instagram, o WhatsApp, entrega para todo o Brasil e para o exterior, tá bom? Um abraço para todo mundo aqui dos amigos do Momento Maguila, para o Fernando Veloso e para a filha Lívia.
são de Salto, em São Paulo. Oséias, para o filho Heitor e para a esposa Aline do Cambuci, em São Paulo. Para o Francisco Sátiro, para a namorada Gabriele, lá do Recife. E para o Rafael Sicarelli. Ah, o Rafael Sicarelli foi o que encontrou comigo no Morumbi, que ela é lá da Austrália, que o pessoal da Austrália assiste. Lembra que eu falei que não ia lembrar o nome dele? Rafael. Obrigado, então, gente. A gente se encontra às 8 da noite. Fiquem com Deus. Bom almoço aí. Um abraço.